RCP Notícias. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa noite, já são 19 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Banco Central dá razão à reclamação feita pela maioria dos bancos em relação aos leilões do INPS e assegura que, caso não tivesse atuado atempadamente, poderia haver a desmobilização de mais de 3 milhões de contos de alguns bancos por um único banco. O Presidente da Câmara da Praia considera que o MPD conseguiu fazer uma coligação de instituições do Estado para atacar a sua gestão. A Ministra das Infraestruturas considera que trabalhos na zona onde aconteceu o derrocado em Fajão d'Água, na Ilha Brava, estão concluídos e anuncia concurso para a construção de nova estrada para a localidade. O Presidente Lula da Silva considera que a indiferença da comunidade internacional em relação ao que se passa em Gaza é chocante. O Secretário de Defesa dos Estados Unidos da América diz que a NATO será arrastada para a guerra se a Ucrânia perder. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa noite, com a técnica do Arlindo Gonçalves e eu, Anatólio Lima, na edição e apresentação deste jornal, no dia em que o Banco Central deu razão à reclamação efetuada pela maioria dos bancos participantes do primeiro leilão promovido em dezembro de 2023 pelo Instituto Nacional da Previdência Social. O Banco de Cabo Verde considera que a recusa do INPS em disponibilizar o regulamento dos leilões e a não partilha prévia da fórmula para avaliação das propostas evidencia a violação do princípio da transparência, facto que, segundo o Banco Central, poderia levar à anulação do leilão. Em comunicado, o Banco de Cabo Verde esclarece que a escolha de determinados indicadores neste processo poderia ter provocado a desmobilização de mais de 3 milhões de contos de alguns bancos por um único banco, caso o regulador não tivesse atuado atempadamente. O Cândido Amorim Fortes consultou e leu o comunicado e conta-nos aqui o essencial. O comunicado do Banco de Cabo Verde considera legítima a reclamação recebida a 12 de dezembro de 2023 e interposta pela maioria dos bancos participantes no primeiro leilão promovido a 8 de dezembro pelo Instituto Nacional de Previdência Social, porquanto fundamentada no pressuposto de que o INPS recusou a disponibilização do regulamento do concurso e não partilhou previamente a fórmula de cálculo da avaliação das propostas. Procedimento que, sentencia o BCV, pode ser objetivamente qualificado como falta de transparência, já que não permite aferir com segurança a legitimidade dos resultados. Depois de uma análise preliminar, o Banco de Cabo Verde decidiu recomendar às instituições de crédito que se abstivessem de participar nos futuros leilões. Na sequência, solicitou um conjunto de informações aos bancos e ao INPS para uma análise mais ponderada sobre o risco de um impacto negativo dos leilões nos moldes conduzidos sobre as instituições de crédito e o sistema financeiro no seu todo. O comunicado do Banco Central ressaltou, por outro lado, que a fórmula de cálculo para a avaliação dos riscos dos bancos participantes não se mostra correta, visto que 3 das 4 variáveis não permitiam comparar as instituições participantes, resultando na distorção dos resultados. O BCV procedeu a diferentes simulações de normalização de dados e concluiu que, dependendo da técnica utilizada, os resultados poderiam penalizar os bancos com maiores fundos próprios e que corria-se o risco de uma rápida desmobilização de depósitos no montante de mais de 3 milhões de contos de alguns bancos para um único banco, caso a atuação do BCV não tivesse sido tempestiva. O BCV questiona ainda a racionalidade económica da escolha de indicadores prudenciais utilizados pelo INPS no processo de leilões, o que, segundo o regulador, não promove o tratamento igualitário entre os diferentes participantes. Salienta também que indicadores selecionados como o risco de liquidez sequer permitem captar os riscos intrínsecos associados ao perfil de risco dos bancos participantes. Neste sentido, o comunicado deixa claro que o peso atribuído à componente dos rácios prudenciais mostra-se inadequado, tendo em conta que os bancos participantes apresentam indicadores dentro dos limites regulamentares e de referência definidos pelo BCV, face a determinadas idiosincrasias do nosso sistema financeiro, nomeadamente a elevada concentração a fontes comuns de financiamento. Prossegue o comunicado, o Banco de Cabo Verde recomenda uma concertação prévia com a Autoridade de Regulação e Supervisão do Sistema Financeiro na definição das regras de futuros leilões. Pelo exposto, conclui o comunicado, o BCV entende que o processo de leilões, designadamente tendo em conta a violação do princípio da transparência, seria passível de anulação pelas entidades competentes.
Banco Central, então, a dar razão à reclamação feita pela maioria dos bancos em relação aos leilões do INPS e assegura que, caso não tivesse atuado atempadamente, poderia haver a desmobilização de mais de 3 bilhões de contos de alguns bancos para um único banco. E o Presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, defende que o MPD conseguiu juntar uma coligação de instituições da República para atacar a sua gestão. Francisco Carvalho falava quando instado a reagir ao facto do Ministério Público ter aberto um processo por alegadas ilegalidades na aprovação dos instrumentos de gestão da Câmara Municipal da Praia, bem como o julgamento previsto para os próximos dias na sequência da queixa apresentada por vereadores do MPD, conforme a Miriam Lopes dos Santos. O presidente da Câmara Municipal da Praia diz-se sereno em relação aos processos judiciais e pede uma análise comparativa com a forma como têm sido tratados os casos relativos aos fundos do ambiente e turismo. Nós estamos serenos e tranquilos e nós gostaríamos imensamente de ver a sociedade cabo-verdiana a fazer uma análise desta situação. Uma análise comparativa, porque nós tivemos, e ainda há pouco, os relatórios em relação ao Fundo do Ambiente e o Fundo do Turismo, onde há casos graves de corrupção. Eu dou exemplos. Nós temos ali o presidente da Câmara assina um crédito bancário sozinho, nem sequer leva para a Assembleia Municipal. E até ainda nenhum sinal de ninguém, nem da parte da sociedade civil, nem da parte da comunicação social, nem da parte da justiça, para escrutinar esse ato gravíssimo. Este é apenas um dos muitos exemplos apontados por Francisco Carvalho, que garante não haver corrupção na sua gestão camarária. Não há um único sinal de corrupção nesses casos, nesse que estão agora na justiça. E eu acho que esta comparação tem de ser feita, porque o que o MPD está a fazer aqui é tentar enlamear a imagem do presidente da Câmara da Praia. Portanto, é só isto. É jogo e o MPD conseguiu fazer isto. Há uma coligação de instituições da República que se juntaram para atacarem a Câmara Municipal. Desde o início foi assim. Tribunal de Contas, a RAP, as inspeções da área das finanças. Desde o início. Agora juntou-se, portanto, este braço. Mas este braço da justiça junta-se neste momento e como sinal de desespero do MPD. O edil praense aponta diretamente o dedo ao líder do MPD e chefe do governo, que diz ter esquecido o que defendia quanto à complementaridade entre poder local e central e a subsidiariedade. As melhores lições que ele aprendeu ao nível do municipalismo, ele foi para o governo e acabou com tudo aquilo. Um exemplo muito concreto. O programa PRA. O presidente do MPD, quando estava na Câmara da Praia, percebeu que havia necessidade de um programa de requalificação de tudo aquilo que é a área urbana e criou o programa PRA. Chega no governo, o que é que faz? Acaba com o PRA. Isto aqui é preocupante, porque alguém que faz 2 mandatos numa autarquia, tira eleições importantes para o desenvolvimento do municipalismo, chega no governo, já sabe quais é que são as grandes linhas que podem levar ao desenvolvimento do municipalismo, abandona essas linhas porque quer sufocar a Câmara da Praia. Presidente da Câmara Municipal da Praia defende que o MPD conseguiu juntar uma coligação de instituições da República para atacar a sua gestão e que o partido no governo de tudo tem feito para sufocar a Câmara da Praia. Francisco Carvalho, que recebeu na tarde de hoje, manteve um encontro da tarde de hoje com a embaixadora do Reino Unido, acreditada em Cabo Verde. O mesmo avança que se trata de um primeiro encontro que terá continuidade futura, mas ainda sem definir projetos concretos de cooperação. Foi, de facto, um primeiro encontro para analisar o quadro global. Um primeiro encontro mesmo. Portanto, nós não estivemos a analisar nenhum projeto em concreto, nenhum pedido em concreto, nenhuma ação em concreto. Foi mesmo um encontro, porque é a primeira vez que nós estamos a ter um encontro com a senhora embaixadora. Foi mesmo nessa perspectiva, um encontro de fazer uma prospecção, um levantamento, uma caracterização geral do município, de identificar várias áreas. E, no segundo momento, aí sim, estaremos a definir quais é que serão as áreas de aposta, digamos assim. Mas quais é que seriam as áreas que a Câmara da Praia priorizaria para uma colaboração com o Reino Unido? Nós temos aqui, eu dou uns exemplos, a área do ambiente, a área da energia, do aproveitamento da energia solar, e a área da formação, a área da capacitação dos jovens, a área da criação de oportunidades de emprego e a área do ordenamento do território, a área da habitação social. São todas essas áreas prioritárias.
A embaixadora do Reino Unido acreditada em Cabo Verde não prestou quaisquer declarações à comunicação social. E a ministra das Infraestruturas, Ordenamento, Território e Habitação, Eunice Silva, esteve de visita à Ilha Brava, mais concretamente à zona de Fajão d'Água, onde houve uma derrocada. Após ver os trabalhos realizados, concluiu que a situação está, por hora, resolvida, conforme o Hélcio Andrade. A ministra das Infraestruturas, Desordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva, chegou à Ilha Brava para uma visita de trabalho de 2 dias. Eunice Silva percorreu algumas localidades onde o seu ministério realiza algumas intervenções, seja a nível de manutenção de estradas, construção e requalificação urbana. A tutelar da pasta das infraestruturas esteve nas localidades de Braga e Nova Sintra, Cachaço e Lomba Tantum. Silva esteve também na zona de Fajão d'Água, onde o governo está a fazer intervenções há praticamente um ano, na sequência da derrocada da rocha que cortou a única via de acesso. Um problema que Silva admite está resolvido por hora. E como vê, nós vimos trabalhando com vários suportes, inclusive a vinda de rocheiros da Ilha de Santo Antão, que nos ajudaram aqui a desgastar a rocha. Este talude é um talude, portanto, fragmentado, que vai continuar a cair. Portanto, nós não temos segurança nessa estrada. Paralelamente a esses trabalhos, estamos com o trabalho da emergência no quadro da declaração do estado de calamidade, que está a decorrer, reparamos ao longo do traçado, que, portanto, há equipas a trabalhar ao longo do traçado, portanto, todo este traçado tem problemas e esta vamos continuar, mas a questão da derrocada ficou resolvida por hora, porque nós não temos o controle lá em cima, mas aquilo que foi possível fazer, e já vamos um ano a trabalhar nisto, e já alargamos, está a ver que agora a faixa de rodagem é muito maior, aquilo que era possível está feito. A ministra das Infraestruturas visitou também algumas obras municipais, depois de se reunir com o autarca Francisco Tavares. Surgiu também o programa governamental, que em parceria com a Câmara Municipal irá fazer com que na Brava se construa 12 habitações sociais para famílias de baixa renda, no cadastro social 1 e 2, ou então famílias jovens. É sem dúvida uma grande novidade para a realidade da Brava, visto que faz parte do plano municipal conseguirmos habitações condignas para todos os munícipes que precisam, e a Câmara Municipal, com os seus parcos de recursos, tem investido muito na construção de casas de banho e na reabilitação de coberturas ou novas coberturas para essas habitações. Então, com este programa governamental, em parceria com a Câmara Municipal, teremos pela primeira vez a construção de habitações então, de âmbito social. De acordo com o autarca, durante o encontro foi também debatido a questão da manutenção da estrada nacional que liga Nossa Senhora do Monte a Cachaço e Coverdela, Mato Grande. Terminou assim a visita de 2 dias da ministra das Infraestruturas, Desordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva, à Brava. E a comunidade de Fajão d'Água, na Ilha Brava, deverá ganhar em breve uma via de acesso via alternativa. O governo de Cabo Verde fez o lançamento do concurso para a construção da estrada que liga a Esperadinha a Palhal. O Hélcio Andrade tem os detalhes. Um desabamento de rocha ocorrido na segunda quinzena de janeiro de 2023 cortou a única via de estrada à comunidade de Fajão d'Água, deixando a população completamente isolada por alguns dias. Uma situação que veio alertar os moradores e as autoridades competentes sobre as dificuldades em viver numa aldeia com apenas uma via de entrada e saída de veículos, o que iria dificultar em caso de emergência. Entretanto, a ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva, anunciou no âmbito de uma visita à localidade que o governo já lançou um concurso para a construção de 4,5 km de estrada alternativa que liga a Esperadinha a Palhal, respondendo assim à reivindicação dos moradores. Um pedido da comunidade que o governo devia pensar numa estrada alternativa. E nós acabamos de pôr um anúncio público e depois de um trabalho que já dura cerca de 6, 7 meses, a última vez que cá estivemos, portanto, esse concurso público lançou a empreitada para a estrada alternativa, que começa aqui em Fajão d'Água e que vai percorrer o litoral até chegar a Palhal. Assim fechamos o anel, à semelhança do que estamos a fazer na Ilha do Fogo com o anel de cima, que também desce das Caleiras até Campanas. Então, com o fecho do anel, nós resolvemos algum problema de segurança, mas também abrimos possibilidades
a atividade econômica, sobretudo turística, tendo em conta que esta ilha também tem uma costa muito bonita. De acordo com o autarca Francisco Tavares, este é um casamento perfeito entre a infraestrutura e o turismo. Sem dúvida, e depois temos de lembrar que Fajã de Água é a aldeia turística rural de um outro programa governamental, não é? Que junta o Ministério do Turismo e o Ministério do Ambiente, fazendo o primeiro circular aqui na Ilha Brava irá trazer um novo avanço nas dinâmicas turísticas desta aldeia e que, pronto, atrás de nós já está a acontecer a primeira intervenção dentro deste programa das aldeias turísticas rurais, que é a reabilitação da Praça Matilde em homenagem aos náufragos do barco Matilde. Então, tudo está se acasalando perfeitamente para que haja um desenvolvimento futuro sustentável desta baía, desta localidade que foi então escolhida para ser a aldeia turística rural da Brava e muito procurado pelos turistas. Quanto à intervenção na estrada de Cachaço, uma reivindicação igualmente antiga da população, Eunice Silva avançou que será feita posteriormente, pois o governo decidiu avançar com a frente que liga Esparadinha a Palhal por questões de segurança. 19 horas mais 16 minutos e meio, sintonia da Rádio de Cabo Verde, Jornal da Noite. O ministro do Turismo, Carlos Santos, assinou hoje em Lisboa um memorando de entendimento com a ministra do Turismo de Moçambique, Edelvina Materula. O documento tem como objetivo principal o estreitar das relações entre os dois países a nível do turismo, conforme Aníria Teixeira. Cabo Verde e Moçambique são dois países dos PALOP que apostam fortemente no turismo e querem estreitar as relações neste domínio. Os dois países, que estão presentes na Bolsa de Turismo de Lisboa, assinaram hoje um memorando de entendimento que entra logo em vigor e que vai permitir a troca de experiências em diversas áreas, conforme explicou o ministro do Turismo, Carlos Santos. Há muita experiência da parte de Moçambique, há muita experiência da parte de Cabo Verde, no que respeita aos normativos turísticos, a prática de taxa turística, que já é uma realidade em Cabo Verde e que pode ser uma experiência que pode ser passada a Moçambique, mas também de Moçambique outras experiências que Moçambique já tem, pela dimensão que tem. Por isso, creio que nós podemos fazer aqui esse trabalho em conjunto. Segundo a ministra Edelvina Materula, a assinatura deste memorando representa um passo importante também para a afirmação de África a nível turístico. Extremamente importante que nós, como África, nos afirmemos e que nós, como África, falemos a mesma língua. E por isso, mais do que nunca, será e é extremamente importante que possamos ter estes instrumentos que nos levem a trabalhar em conjunto, a formular políticas conjuntas. Para além do acordo prever a capacitação dos diferentes quadros, prevê maior cooperação a nível da promoção das ofertas turísticas, já que este ainda é um desafio dos dois países. Também são países que têm um desafio enorme em se apresentar junto dos grandes mercados. Eu tenho dito que o mercado do turismo é um mercado extremamente competitivo. Todos os países do mundo estão a apostar no turismo, por isso cada vez mais nós temos que saber como nós podemos fazer esse trabalho. Está prevista a criação de um plano de ação para materializar o que os dois países assinaram. Cabo Verde e Moçambique fazem parte do grupo de 6 países africanos que marcam a presença na 34ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorre até 3 de março. E a União Cabo-Verdiana Independente Democrática congratula-se com a classificação de Cabo Verde como o país mais livre da África no relatório da Freedom House. No entanto, o presidente da UCID, João Santos Luís, defende que o país deve trabalhar para estar entre os melhores do mundo, conforme o Albertino Brito. É que para o presidente da UCID, a Freedom House é um relatório global anual sobre os direitos políticos e liberdades civis e a edição de 2024 apresenta resultados sobre o desenvolvimento nestas matérias em 195 países e 15 territórios de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, atribuindo a Cabo Verde 92 pontos,
e que colocam o nosso país como o mais livre de África. João Santos Luís realça que, a nível mundial, somente 20% dos países são considerados livres. A África, com 54 países, tem 1,4 bilhões de pessoas, dos quais 700 milhões vivem em países sem democracia e sem liberdade. Isto é muito grave. Somente 21 países conseguiu melhorar os seus desempenhos em 2023 relativamente à situação anterior. Trata-se, efetivamente, do pior resultado de sempre. Cabo Verde obteve em direitos políticos 38 pontos e em liberdades civis 54 pontos, que somando dá uma pontuação de 92 pontos, mantendo a pontuação dos anos de 2020, 2021 e 2022, respectivamente. João Santos Luís salienta que não se pode contestar os dados do relatório da Freedom House, publicados internacionalmente. O presidente da UCIT concluiu dizendo que muitas vezes faz-se a comparação entre Cabo Verde e África em relação à sua classificação. Cabo Verde em África está no primeiro lugar. Estamos a ver qual é que é a situação da África. Há conflitos armados, países, portanto, autoritários, golpes de Estados. Portanto, nós não podemos, nós temos que comparar, nós já dissemos isto várias vezes, Cabo Verde tem que ser comparado com, efetivamente, os melhores, não é? Nós não estamos a dar uma certidão negativa à África, mas nós queremos estar comparados com os melhores e, portanto, os 92 pontos é uma pontuação que, como dissemos, vem mantendo desde 2020, mas nós podíamos estar muito melhores do que isto. A reação da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática sobre a classificação de Cabo Verde pelo segundo ano consecutivo pela Freedom House como o país mais livre de África. O presidente da UCIT, João Santos Luís, defende que Cabo Verde deve trabalhar para estar entre os melhores do mundo. E o Major César Adilson Dias Fortes foi empossado hoje como novo comandante da 1ª Região Militar e ele manifestou toda a abertura para continuar a ter relação estreita com a sociedade civil e demais forças vivas sediadas nos municípios de São Vicente, Santo Antão e também São Nicolau. O novo comandante promete dar o melhor de si, sempre contando com a pronta colaboração dos seus colaboradores, visando contribuir para a elevação das Forças Armadas. Já o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o Contra-Almirante António Duarte Boteiro, traçou a importância da 1ª Região Militar, que alberga o Centro de Instrução Zeca Santos, daí ter pedido total empenho do ora empossado nas exigentes funções, conforme Eugênio Teixeira. O Major César Adilson Dias Fortes regressa a São Vicente, ilha onde nasceu e já desempenhou outras funções militares, nomeadamente o diretor do Centro de Instrução Zeca Santos, para agora comandar a 1ª Região Militar. Ao ser empossado na cerimónia presidida pelo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Fortes assumiu o compromisso de pôr todo o seu conhecimento e dedicação, mas para o sucesso das funções disse esperar o apoio dos colaboradores militares e civis que trabalham na 1ª Região. Conto e preciso do vosso total engajamento e apoio. Juntos, continuaremos a fazer do comando da 1ª Região Militar uma unidade de excelência, disciplinada, organizada e pronta a continuar a caminhada até aqui percorrida, coroada de êxito. No desempenho das minhas funções como comandante da 1ª Região Militar, irá merecer igual destaque as condições e o ambiente de trabalho que almejo que seja de sã convivência, imbuído de espírito de camaradagem e entreajuda. As câmaras municipais, demais instituições públicas e privadas e organizações da sociedade civil no geral, na senda daquilo que já é habitual, gostaríamos de manifestar a nossa total disponibilidade e engajamento no fortalecimento cada vez mais dos laços de amizade e cooperação já existentes. No seu discurso, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas destacou o papel da 1ª Região Militar, porquanto é nela que se situa o Centro de Instrução, estrutura fundamental na preparação de jovens para cumprir o serviço militar e outros conhecimentos para a vida. Assim, o Contra-Almirante António Monteiro Duarte pediu total empenho do Major César Adilson Dias Fortes na condução dos destinos da 1ª Região Militar. Caro comandante, a sua investidura acontece num momento particularmente desafiador, pois entre os dias 8 e 10 do corrente mês de março, o Centro de Instrução Militar do Morro Branco irá receber os contingentes da 1ª incorporação de 2024, com o início da formação programada para o dia 11 de março. Todos reconhecemos a importância do Centro de Instrução Militar do Morro Branco para as Forças Armadas e para Cabo Verde. O seu papel é
inquestionável no concernente à formação e capacitação cívica, militar e patriótica de mulheres e homens cabo-verdianos para a satisfação do quantitativo em recursos humanos que as Forças Armadas necessitam para o cumprimento de missões constitucionalmente atribuídas. No quadro do compromisso de adotar o Centro de Instrução Militar de melhores condições, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas adiantou. O Centro de Instrução Militar do Morro Branco acabou de ser beneficiado com uma nova enfermaria construída de raiz, devendo entrar em funções com o arranque desta primeira incorporação de 2024 e que seguramente estará em condições de prestar um melhor serviço aos recrutas e demais integrantes deste Centro de Instrução Militar. Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, contra-almirante António Duarte Monteiro, conferiu posse ao Major César Adilson Dias Fortes como novo comandante da 1ª Região Militar, que cobre as ilhas de São Vicente, Santo Antão e São Nicolau. Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde, 9h26. O Instituto para a Igualdade e Equidade do Género capacitou cerca de 27 mulheres dos 3 concelhos da ilha de Santo Antão no âmbito do projeto de promover a participação das mulheres nos processos democráticos. A formação, com a duração de 2 dias, decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal do Porto Novo. Relícia Rodrigues tem os detalhes. O projeto Promover a Participação das Mulheres nos Processos Democráticos, desenvolvido pelo ICIEG, é financiado pela Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento. A ideia, segundo a presidente Marisa Carvalho, é fomentar a participação intrapartidária das mulheres, buscando aumentar a sua presença nas decisões a nível local e nacional. A ideia é realmente trabalhar os processos democráticos e a participação ativa, tendo em conta que uma democracia plena é também ela uma democracia representativa. Então trabalhamos com aqueles grupos que estão mais em risco de ficar para trás, como as mulheres, os jovens, os imigrantes. Esta capacitação enquadra-se nesse quadro, não é? Fazer uma sensibilização. Esta foi específica com mulheres já eleitas, tanto das assembleias como das câmaras, mas aberta também àquelas que queiram estar presentes e fazer vida política ativa. Marisa Carvalho explica que, apesar da implementação da Lei da Paridade, ainda assim persistem disparidades de género, especialmente em posições políticas relevantes. Por isso, esta formação, nas suas palavras, tem por objetivo possibilitar um trabalho em conjunto de forma a quebrar os estereótipos existentes. Por exemplo, naquilo que são as cabeças de lista e nas presidências de câmaras municipais, ainda não há muita vontade de dar a cara, e nós estamos aqui para trabalhar essas questões, não em ano eleitoral, porque deve ser trabalhado todos os anos, porque é uma questão de base, é uma questão também de vontade política e partidária. Igualdade de género, liderança e participação política foram os tópicos abordados na formação. De acordo com a formadora Filomena Delgado, o mais importante é trabalharem juntas no sentido de abranger mais mulheres na política. E eu penso que o importante também é não ficarmos só pela formação. Como houve atividades propostas pelos 2 grupos de trabalho, conjuntamente irão trabalhar e com certeza que se trata de uma questão suprapartidária. Aqui não há partido A, B ou C, mas são as mulheres juntas a lutarem para que mais mulheres possam participar nos cargos da decisão e que estejam em igualdade de condições com os homens para estarem na política. A representante das formandas, Alcídia Fonseca, fala da importância desta iniciativa. Realmente nós, as mulheres, nós temos muita capacidade e muitas vezes talvez a falta da oportunidade para fazer isso, mas já tendo apoio dos nossos colegas mulheres também de outros partidos e também com esta dinâmica que tivemos aqui, com certeza saímos com mais bagagem para participar mais ativamente lá na nossa comunidade, no nosso concelho, na nossa ilha e, quiçá, em todo o Cabo Verde. No encerramento da formação, que aconteceu esta sexta-feira, foram entregues certificados às participantes, mulheres de todos os concelhos da ilha de Santo Antão. E a morte de mais de uma centena de palestinianos na sequência de ataque do exército israelita tem suscitado várias reações. O presidente Lula da Silva discursou hoje na cimeira da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Durante seu discurso perante outros chefes de Estado da região, Lula da Silva voltou a criticar as ações de Israel na guerra contra o Hamas na faixa de Gaza. Lula afirmou que os israelitas impõem uma punição coletiva
ao povo palestiniano e acrescentou que a tragédia humanitária em Gaza requer de todos a capacidade de dizer um basta para a punição coletiva que o governo de Israel impõe ao povo palestiniano. Lula da Silva lamentou o facto de haver pessoas a morrerem na fila para obter comida. Acrescentou que a indiferença da comunidade internacional é chocante. Ele aproveitou o momento para cobrar ações da ONU e do Conselho de Segurança para travar o que chamou de genocídio em Gaza. Por seu turno, o presidente francês Emmanuel Macron disse que está indignado com a morte de mais de uma centena de palestinos que estavam em busca de ajuda humanitária em Gaza e exigiu verdade e justiça em relação ao papel dos soldados israelitas no ataque. Pelo menos 104 pessoas morreram e 760 ficaram feridas no ataque das forças de Israel na zona ocidental de Gaza, segundo fontes da Palestina. As mesmas fontes adiantam que os militares israelitas abriram fogo sobre civis palestinianos que se reuniam junto a caminhões de ajuda alimentar. O secretário de Defesa dos Estados Unidos da América diz que a NATO será arrastada para a guerra se a Ucrânia perder. À medida que prossegue a guerra, a troca acesa de palavras entre Moscovo e o Ocidente continua. Ontem, o secretário da Defesa dos Estados Unidos da América, Lloyd Austin, disse que a NATO será forçada a entrar na guerra com a Rússia se a Ucrânia perder. Em resposta, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, considerou hoje que as declarações do secretário de Defesa norte-americano foram extremamente irresponsáveis e podem conduzir a uma escalada das tensões. O presidente russo Vladimir Putin também esteve esta sexta-feira reunido com o Conselho de Segurança da Rússia para discutir a neutralização de ameaças aéreas que o país pode enfrentar, reiterando que Moscovo não tem intenção de posicionar armas nucleares no espaço. Contudo, o presidente russo Vladimir Putin advertiu que a Rússia tem armas capazes de alcançar alvos no Ocidente ao discursar perante a Assembleia Federal em Moscovo. Já são 19h31. Nesta sexta-feira recebemos também um aviso de segurança da Capitania dos Portos de Barlavento, atendendo às condições de tempo no arquipélago durante as próximas 48 horas, com tendência para a intensificação do vento e agravamento do estado do mar. A Autoridade Marítima comunica a todos os armadores, proprietários, patrões e pescadores em geral que, por razões de segurança, encontra-se interdita a saída para o bar das embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de boca aberta, enquanto se mantiverem estas condições de tempo. A previsão é até às 23 horas e 59 minutos do dia 3 de março do corrente ano. E por falar em mar, temos neste momento a navegar Dom Tututa, que vai a caminho da Ilha do Sal, com chegada prevista no porto da Palmeira por volta das 22 horas e 30 minutos. O Dom Tututa que partiu do porto de Tarrafal, portanto, por volta das 23 horas, o Dom Tututa vai estar no porto da Palmeira. Pela via aérea, tivemos há instantes 2 voos da TACV, um veio do Sal e aterrou há coisa de 10 minutos, e o outro de Lisboa também aterrou já no Aeroporto Internacional Nelson Mandela da Praia. Ficamos por aqui, muito obrigado, boa noite, tenham um excelente final de semana. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV